O mundo conseguiu salvar a camada de ozônio? Se você, como eu, foi à escola nos anos 1990, 2000, você provavelmente ouviu falar muito que a destruição da camada de ozônio era uma das maiores ameaças ao planeta. Mas isso está mudando. A Terra estaria no caminho de recuperá-la. Neste vídeo eu vou explicar por quê. Para começar, vamos entender o que é a camada de ozônio? De maneira bem resumida, ela é, como o próprio nome já diz, uma camada de gás, um escudo que a gente não vê, mas que protege nós, humanos, plantas e animais, de grande parte da radiação ultravioleta do Sol, especialmente a que seria mais prejudicial à nossa saúde e a de outros seres vivos. Se esse filtro solar natural não existisse ou fosse bastante danificado, a vida como conhecemos talvez nem fosse possível, ou ficasse pelo menos bem mais difícil. Mas é preciso dizer uma coisa, o ozônio em si é um gás instável e tóxico, formado por 3 átomos de oxigênio. Na superfície terrestre ele pode agravar a poluição do ar e as chuvas ácidas. A questão é que a maioria do ozônio existente na atmosfera, em torno de 90%, não está aqui embaixo e não faz mal pra gente. Pelo contrário, está distante de nós, lá em cima, em algum lugar da estratosfera, entre 15 e 50 km de altitude, formando a eficaz, porém historicamente frágil camada de ozônio. Por que eu digo historicamente frágil? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Em meados da década de 1980, cientistas de uma base de pesquisa do Reino Unido na Antártida anunciaram a descoberta de um problema grave na aparentemente intocável camada de ozônio. A espessura dela tinha reduzido em 1/3 desde o final da década de 1970 no Polo Sul. Essa redução ficou conhecida como buraco da camada de ozônio. A notícia correu o mundo e gerou uma comoção global. Mas o fato não era exatamente algo novo entre pesquisadores. Alguns já tinham uma ideia, inclusive, do que é que estava causando a destruição do ozônio, bem antes de o estrago estar feito e ser identificado. Quer um exemplo? Em 1974, o químico mexicano Mario Molina e o professor americano Frank Sherwood Holland publicaram na revista científica Nature um estudo a respeito desse assunto. A investigação deles tinha como alvo os impactos do acúmulo dos clorofluorcarbonetos, CFCs, na atmosfera. São gases usados em sprays, aerossóis e como isolantes em aparelhos de refrigeração. A pesquisa descobriu que os raios solares estavam decompondo os CFCs na estratosfera e que essa quebra liberava cloro, que reagia com o ozônio, transformando o ozônio em oxigênio. O oxigênio, a gente sabe, é vital, mas não é capaz de proteger ninguém da radiação solar. Em 1995, ou seja, muito tempo depois, Molina e Rowland foram premiados com o Nobel de Química por esse estudo. Mas na época da publicação, como a gente vê hoje em relação ao aquecimento global, especialistas dizem que teve muito ceticismo, gente questionando evidências científicas, gente preocupada com a economia por causa da utilidade dos CFCs, até então vistos como inofensivos. Tanto foi assim que só quando veio o anúncio dos danos sobre a Antártida é que a comunidade internacional resolveu reagir para valer. A reação mais marcante e decisiva foi o chamado Protocolo de Montreal, de 1987, que teve como base as conclusões de Molina e Rowland. O tratado praticamente baniu os CFCs, uma mobilização de vários setores da sociedade para rever o quadro crítico. Só que o trauma de uma ameaça concreta à vida no planeta marcou gerações, como eu falei no começo do vídeo. Quem frequentou o ensino fundamental, o ensino médio, ali na década de 1990, início dos anos 2000, sabe disso. O grande desafio da humanidade em termos climáticos era esse. Hoje a gente sabe que o problema é bem maior. Mas será então que restringir os CFCs resolveu a situação da camada de ozônio da década de 1980 para cá? A gente pode ficar despreocupado? Deixar esse assunto de lado? Bom, os dados científicos indicam que o buraco em cima da Antártida está com uma tendência de recuperação para as próximas décadas. Segundo um painel de especialistas apoiado pela ONU, ele deve fechar em mais ou menos 40 anos. Tudo se deve ao Protocolo de Montreal lá de trás. Mas não foi fácil assim não. Como os químicos destruidores do ozônio permanecem na atmosfera por muito tempo, os efeitos do tratado não foram instantâneos. De acordo com as medições da NASA de 1980 até o início dos anos 90, o buraco cresceu de forma rápida em área e profundidade. Na virada do século, houve uma fase de estabilização. E de 2005 a 2016, os modelos sugerem que a destruição de ozônio caiu em 20%, o que é comemorado por cientistas. Ano passado, após algumas oscilações, a NASA divulgou que o buraco do hemisfério sul havia atingido uma área de 23,2 milhões de quilômetros quadrados entre setembro e outubro. Em 2021, tinha sido
24,8 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da América do Norte. Setembro e outubro, é bom pontuar, é a época em que ocorre, digamos, o pico do fenômeno. É quando o frio e a grande quantidade de luz ajudam a produzir as reações químicas que acabam com o ozônio. Por isso mesmo a gente fala em buraco como se fosse algo que está ali e precisa ser tapado, só que não é bem assim. Ele é sazonal, vai e volta, e para ver se a coisa está melhor ou pior, pesquisadores verificam a extensão dos danos ou da recuperação a cada, digamos, temporada. Outra coisa, focamos mais no hemisfério sul, mas também tem buraco no hemisfério norte. É que o da Antártida é o mais emblemático, o que se forma com maior regularidade, o que abriu os olhos do mundo para esse problema. E não dá para a gente fechar os olhos mais não, principalmente porque o aquecimento global pode ter um efeito sobre a camada de ozônio. Segundo a instituição responsável pela base britânica na Antártida, a mesma que anunciou a presença do buraco, as mudanças climáticas podem fazer cair a temperatura da camada de ozônio e estimular, assim, a formação das chamadas nuvens estratosféricas, onde ocorrem as reações químicas perigosas, ou seja, a recuperação do buraco ficaria prejudicada. Tem mais, fenômenos meteorológicos extremos podem afetar a camada de ozônio. Tanto é que o tamanho do buraco oscilou várias vezes durante os últimos anos por causa disso. Não dá para baixar a guarda.